E aí, concurseiro, estamos iniciando mais um Papo com Aprovado, onde a gente traz aqui alguém que já realizou o sonho de ingressar no setor público para poder contar um pouquinho para vocês sobre a jornada dele e inspirar vocês a continuar aí seguindo nesse caminho de estudo, de preparo, porque no final sempre compensa. E o meu convidado de hoje é Leonardo Simões, e ele passou em simplesmente 4 concursos públicos. Foi para inspetor do Paraná, né? Isso. Inspetor e investigador da Polícia do Rio de Janeiro, da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Isso. E inspetor do Amazonas também. Isso aí. Queria primeiro parabenizar você por essa conquista, por essa realização. E agora a gente vai contar aqui como é que foi essa missão. Mas antes eu queria iniciar perguntando para você como que foi esse início. O que te fez decidir ingressar no setor público? Cara, então, isso aí foi lá no final de 2018. Já tinha aberto, eu sempre quis ser polícia, sempre foi um negócio que eu achei que tinha muito a ver comigo, mas nunca tive coragem de estudar. Sempre fui uma pessoa muito... passava nas matérias sem estudar e tal, então nunca fui um grande fã de estudo. E aí eu tive um problema no meu trabalho, de um desentendimento, e pedi uma demissão, só que já tinha aberto o edital da Polícia Federal e tinha fechado. Aí eu falei, pô, não vai dar pra fazer, eu sou contador, né, a matéria específica da Polícia Federal é contabilidade informática. Aí eu falei, cara, não vai dar pra fazer federal, mas tinha aberto o PRF. Aí tinha me inscrito, como eu tinha pedido demissão no final do ano, já me inscrito no curso da PRF, que era fevereiro, começo de fevereiro. Aí eu falei, pô, já estudava, falei, vou dar uma focada nisso aqui, vamos ver como é que vai ser, né? E aí, bom que eu fico quieto em casa no começo do ano e tal, e estudo e vamos ver como é que vai. Aí eu fui relativamente bem, pra quem nunca tinha estudado afinco. E aí falei, cara, dá pra levar a sério, não é tão impossível quanto eu achava, porque eu sempre tive essa visão de que concurso é uma parada, tipo assim, que você precisa, meu Deus, é impossível, não é pra qualquer um. E aí eu falei, cara, dá pra passar. É algo recente então, né? Foi, comecei em 2018, final de 2018. Ah, sim, não tão recente assim. Tão recente assim. É. E aí, quando acabou o curso da PRF, né, que eu decidi estudar mais, eles aprovaram o concurso da Polícia Civil do Rio, que é esse que eu fiz agora. Saiu ali aprovando e o edital tava pra sair em 2019 ainda. Eu falei, pô, tô em casa, né, Rio de Janeiro, moro aqui. Então eu falei, vou estudar pro concurso do Rio. Aí comecei a focar no estudo, ao longo de 2019. E o concurso tava pra sair no começo de 20. Foi começo de 20? Começo de 20. Aí saiu o edital, não sei o que, me inscrevi. Mas eles suspenderam o concurso por causa da pandemia, não sei o quê. Sim. Então, tipo assim, eu tinha planejado, na verdade foi tudo uma parada muito combinada em casa. Eu tinha saído do meu emprego, já tinha uma carreira com contabilidade. E aí eu conversei com a minha mãe, morava com meus pais, e falei, mãe, pô, tu consegue me segurar pelo menos um ano e meio estudando, porque esse concurso tá vindo aí e tal. Aí ela, não, tudo bem, minha mãe sempre foi a favor também de concurso público, eu que sempre fui contra. Aí a gente conversou e eu fiquei nessa, mas aí veio pandemia, né? Ficou um negócio meio sombrio, ninguém sabia o que acontecia, suspenderam o concurso. E a gente ficou nessa, fiquei uns 6 meses estudando meio mais ou menos, meio tava ali, mas não tinha muito o que fazer também, né? Adaptando ainda, tava em casa, né? pandemia, não tinha muito o que fazer também, só tinha estudar pra estudar. A gente estudei, mas assim, bem mais ou menos, e aí pro final de 2020 começaram a pipocar os concursos, né? E abriu Polícia Civil de Brasília, eu me inscrevi para esse concurso, que eu já estava estudando, a matéria era realmente parecida. E depois que abriu, fechou o concurso, foi cancelado umas 3 semanas antes da prova. E aí eu já estava estudando, foi quando eu dei uma desanimada, e aí eu fiquei, caraca, pô, foi um período conturbado, né, pandemia, aí teve meu padrasto, teve Covid na minha casa, então foi uma situação ruim. Eu já namorava a menina há alguns anos, terminei com ela, então fiquei meio cabisbaixo. E eu já tinha feito a degrau, já tinha inscrito a degrau no concurso de 2019, no começo de 2019. Então eu tinha feito um módulo da Polícia Civil. E aí, depois que passou esse concurso da PCDF, eu pensei, cara, pô, preciso mudar meu estímulo, não tô mais aguentando ficar em casa, não aguento mais estudar, não tá legal. E aí na época, não sei se eu liguei pra cá ou me ligaram oferecendo o passaporte de aprovação do degrau. E aí eu falei, cara, vou unir o útil ao agradável. Porque tava pra sair curso da Polícia Federal, era uma outra matéria que eu ainda não tinha estudado. E eu falei, pô, vou entrar, né? Vou entrar. Na época aí comecei a ir pro presencial.
foi... Cara, acho que foi outubro de 2020. Outubro, novembro de 2020. Comecei a frequentar o presencial. Aí veio curso da PF, curso da PRF. Teve uns adiamentos aí em relação à pandemia também. E foi nessa, entrei nessa, estudei pra caramba a PF, a PRF, bati na trave nos dois. Talvez foi até uma falha minha mesmo, né? Nunca quis abraçar o mundo e aí acabei que bati na trave nos dois. Ou por questão também de amadurecimento, né? Porque leva um tempo pra você aprender a dinâmica. Foi a minha primeira prova oficial, foi a prova da polícia da PRF e depois da PF, oficialmente. Eu já tinha feito outros concursos, mas nunca sentado pra estudar. E eu acho que faltou exatamente isso, amadurecimento. Eu acho que é uma parada que é importante. Todo mundo que me pergunta isso, eu falo, cara, se você puder fazer prova antes, faz. Porque isso é uma parada que eu reprovei na PF por 2 pontos. Eu fiz 73 pontos, a nota de corte foi 75. E eu digo nitidamente que se eu fizesse a prova com a mentalidade que eu tinha 6 meses depois, que eu fiz 8 provas disso, eu com certeza passaria. Não por ser diferente, não é por saber mais matéria, mas tipo assim, por saber fazer prova, porque tinha algumas dicas, professores daqui me deram dicas e eu fiquei com medo de usar na hora de chute e tudo mais, porque era CESP, então uma errada não lava certo. E aí eu fiquei com medo de usar, falei, vai dar, e acabou que não deu. Então eu acho que foi uma parada importante, dar uma estudada, e acho que esse foi o meu caminho. Foi um problema no trabalho que me levou a estudar. Sim. Aí veio pandemia, então tava desempregado, também não tava conseguindo, ninguém queria empregar ninguém, né? Pandemia, ninguém sabia como é que ia ser. Então surgiu a situação da pandemia, eu consegui estudar bastante. E aí veio o PF, veio o PRF, cara, bati na trave nas duas e falei, cara, agora eu tô aqui. Você foi tentando ali conhecendo. Falei, agora eu tô aqui, não paro mais, só paro quando entrar. Quando conseguir, certíssimo, e conseguiu, né? Queria que você contasse um pouquinho sobre como você conheceu a Degrau e também sobre como foi a sua experiência em sala ali, depois da parte presencial, também no online, né, que você teve uma experiência ali estudando online com a gente. Conta um pouquinho sobre como que foi. Cara, a Degrau já é bem antiga, né? Então, foi o que eu falei, meus pais sempre foram, apesar de um deles ter feito concurso, sempre falavam que eu tinha que fazer concurso, não sei o quê. E na época, eu ainda não conhecia muito na questão de curso online, essas coisas, e aí eu tava querendo fazer pro Rio. E aí apareceu pra mim, na verdade, se eu não me engano, foi meu pai. Então, na minha época tinha Degrau no centro. E eu trabalhei exatamente aqui atrás. Caramba. Exatamente, do prédio atrás. Na verdade, nesse prédio, pela entrada da Presidente Vargas. Aí quando eu vi o endereço, eu falei, cara, conheço. Falei, vou dar um pulo lá. Aí quando eu vim, aí surgiu, a turma estava abrindo a turma de Polícia Civil. Fiz quase o módulo todo da Polícia Civil aqui. E aí ficaram faltando, talvez o módulo de português, informática. E só que entrou pandemia, então suspenderam as aulas presenciais. Ainda não tinha muita questão online, né? Porque era um período de adaptação. Então era parada presencial. E aí eu fiquei meio que num limbo assim, né? Meio sabendo o que fazer. E aí no final de 2020 voltou presencial e eles me ligaram, teu curso voltou. Aí foi quando eu vim, voltei a fazer, e aí eu falei, cara, vai ser isso que vai me salvar. Porque eu não estava mais aguentando ficar em casa, aquela coisa toda, precisava sair, precisava de outros ares, precisava de conhecer outras pessoas. E aí foi isso, aí foi assim que conheci a Degrau, né? Enfim, fiz no presencial de Polícia Civil, aí veio pandemia. Mas assim, fui indicado mesmo, quem conhecia era meu pai, que tipo assim, falou, na minha época, 30 anos atrás, não sei. Muito tempo. A Degrau tem 40 anos. Então deve ter sido por aí mesmo. Aí foi ele que fomentou comigo em relação a Degrau, e aí eu vim pesquisar, porque eu particularmente gosto muito de indicação. Acho que nessa área de concurso vai muito de quem já viveu, não que ele tenha vivido, mas mas acho que vai muito de indicação. Por exemplo, eu gosto desse curso assim, desse professor, eu gosto dessa didática, então eu acho que você perguntando para quem já viveu aquilo, eu acho que você tem mais chance de sucesso do que você ficar atirando para qualquer lado. Inclusive, é por isso que a gente tá aqui também, porque quando você compartilha a sua experiência, né, o que você viveu, como que a Degrau te ajudou, às vezes você tá ajudando outras pessoas aí a tomar uma decisão certa, que vai garantir aí pra elas, quem sabe, 4 aprovações em concurso público. Espero que mais.
Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre como que era a sua rotina de estudo. Porque durante um período ali, você falou, né? Você foi tentando para concursos diferentes, né? Que tinham uma grade de disciplinas um pouco distintas, umas coisinhas a mais, outras tinham menos matérias. Mas como que você se organizava para poder estudar? Além da parte de organização, também como que, quando você focou ali 100% e tal, como que foi a sua dedicação de tempo para você poder conseguir essas aprovações, ainda conciliar, né, com as viagens, que a gente vai falar um pouquinho mais disso na frente, mas como é que era a parte de, além daqui, estudar em casa também? Então, eu acho que o estudo em casa, ele é mais importante do presencial, porque é aquilo, eu não trabalhava, então minha dedicação era 100% concurso. Eu não vou vir aqui falar que eu estudava 10 horas líquidas, pneu foi neurótica, achando, não, isso não existe. Mas eu dedicava meu dia para isso. Então, o que eu fazia? Pô, eu não sou uma pessoa que gosta de acordar cedo. Odeio acordar cedo, não funciona de manhã. Trabalho porque eu sou obrigado a trabalhar de manhã, mas... Então, o que eu fazia? Eu acordava por volta de 8h30, 9 horas, eu corria, porque eu faço concurso para a polícia, então faz parte do concurso, você tem que treinar a parte física, porque não adianta nada você saber tudo e reprovar na taxa, né? Que é uma coisa boba. Então, eu corria de manhã, e aí chegava em casa por volta de umas 10 horas, tomava um café e estava para estudar. Então eu estudava de 10, 10h30 até umas 5. Parava para almoçar e tudo mais, mas assim, meu estudo era mais ou menos esse horário em casa. E eu buscava sempre olhar a aula da noite, né? Pelo site da Degrau. Existe um módulo nas aulas, então, por exemplo, isso os próprios professores, quando começam, eles passam isso pra gente. Então, vou dar um exemplo de português. O professor de português fala, eu vou dar aula 1 vai ser orações, a aula 2 vai ser vírgula, a aula 3 vai ser crase. E você tem como acompanhar isso. Então, geralmente, eles dão uma prévia pra gente dos assuntos. E eu costumava estudar de manhã assim, ao longo do meu dia, uma matéria, por exemplo, diferente, e a matéria do dia de português, né? Pegava a aula da noite, que era de 6h30 até 10h30. Então eu olhava, fazia umas questões, dava uma olhada na matéria e estudava outra matéria. Então eu estudava 2 matérias por dia, isso diariamente. Então geralmente de manhã eu pegava a matéria da noite, dava uma olhada, e de tarde, depois do almoço, eu estudava uma outra matéria, por exemplo, vamos dar direito administrativo. Geralmente matérias que eram mais específicas do concurso. Tinha um ciclo básico, então eu sempre fazia isso, pegava uma matéria de ciclo básico, que geralmente era da noite, e uma matéria de específica. Assim eu fui, eu não sou uma pessoa muito organizada, então eu sou péssimo a falar, você tem que estudar assim, pegar a matéria, não sou assim. Então o que eu fazia, eu sentava e estudava, eu gostava muito de fazer questão, eu não sou uma pessoa que se mantém muito lendo PDF, então eu gostava de assistir uma videoaula de uma matéria pontual e fazer questão. Fazia questão, buscava questão, e na época era o concurso, não tinha a plataforma da Degrau, então usava muito o concurso para buscar as questões nas matérias. E assim eu ia estudando, fazia as questões, via onde eu estava errando, lia muito gabarito. Eu acho que ler gabarito é mais importante depois da questão. E assim eu fui levando. Então estudava 2 matérias por dia e de noite revia ela, no caso, a presencial. E aí eu tirava as minhas dúvidas com os professores. Eu não entendi isso, tem como você me ajudar nisso aqui? Os professores aqui na Degrau sempre foram muito solícitos, sempre foram muito parceiros. Então, para mim, isso foi uma parada que me ajudou muito. Eu revisava de manhã e de noite aprofundava com os professores. Você chegou a fazer a turma de exercícios, os simulados da Degrau? Então, os simulados eu fiz todos, me arrependo amargamente, chorei horrores. Por que todo mundo fala isso? Simulados são desagradáveis. Mas acho que vale a pena. Não, acho que é melhor você explicar o que sentido de desagradável, cara, porque senão vai assustar. Os simulados da Degrau são muito difíceis, muito difíceis. Eu lembro assim que eu fiz, a gente é concurseiro policial, principalmente, a gente tem várias plataformas específicas. Não sei as outras matérias que eu não estudei. Mas se Degrau, tipo, policial, você tem alguns cursos que fazem vários simulados, são especializados em simulados. Então acaba que a gente vai, alguém paga aqui, alguém paga ali um simulado. E a gente fazia vários simulados, né? Acabava dividindo os grupos. E eu lembro que, por exemplo, a Polícia Federal, a minha média ficava sempre entre 70, 65, 76 pontos, entre nessa faixa de 65 a 80 pontos. Eu vinha pro pessoal da Degrau e eu tirava 40, 38. Cara, era disso de falar, não é possível, irmão, não é possível, eu
tô virei analfabeto, eu chego aqui, eu fico burro. Então os simulados de degrau são muito difíceis. É bom pra colocar, né? Cara, você é bom pra várias acima. coisas, várias coisas. Às vezes, mas eu acho que é mais interessante para você testar o teu psicológico. Porque a minha visão do simulado, ela não é nem a questão de fazer a questão, não. Eu acho que é muito mais você simular uma prova. E, cara, não tem decepção maior do que não passar numa prova que tu ir mal, do que tu achar que tá preparado e ir mal numa prova. Isso aí, tipo assim, pra quem fez concurso e se dá mal na prova, que tu acha que tá muito bem. Então isso, assim, acaba com o teu psicológico. Eu acho que o simulador de degrau é muito importante por isso. Porque você vai treinando como é que tu vai reagir a isso, onde é que tu vai e, vai treinando, vai vendo o que tu pode melhorar, onde é que tu vai ficando mal nas matérias. E vai fazendo outros também, pra você não ficar só apanhando a vida inteira pra ver se realmente, cara, onde eu tomo realmente mal. Tipo, só no degrau que eu tô mal, não no degrau que eu tô mal aqui, tô mal ali. Então, é uma parada que eu acho que é válido você fazer o máximo de questão possível. Mas o simulado, pra mim, ele tem muito essa importância de simular. Simular a porrada que provavelmente você vai levar na prova. Você tá preparado pra isso. Porque, até pela questão do próprio de simular mesmo, porque às vezes você tá ali, tá achando que tá vendo uma matéria, minha matéria é muito boa, é contabilidade. Vou dar um exemplo. E aí tu pega uma questão, 2 questões, 3 questões, tu já não sabe as 3, como é que tu vai reagir na hora da prova? E acontece muito isso. Eu dou o meu exemplo para a Polícia Federal. Eu acho que na degrau, especificamente, o simulado foi muito bom para manter a calma. Porque a gente vinha, na minha prova da Polícia Federal, a gente vinha estudando muito para estatística, eu sou um cara muito bom de exatas, sempre fui muito bom de estatística, então a minha média, meu cálculo era, cara, vou gabaritar raciocínio lógico e vou mandar bem em estatística. Eram 12 questões, eu falei, vou tirar 9 e 10. As 6 primeiras questões eu não fazia ideia do que fazer. O resto, tipo assim, eu fiz 3 questões, que foi o que eu sabia fazer das 12, e falei, isso aí, no resto eu nem fiz. E, cara, foi a primeira matéria que eu vim estudando, muita fórmula, então eu fui lendo fórmula no carro e tal, indo pra prova, cheguei a abrir estatística. Falei, cara, isso aqui não é estatística não, eu não estudei isso não, cara. Então, como é que eu ia reagir a isso, sabe? Assim, se eu já não tivesse acostumado a lidar com situações de que eu, de quebra de expectativa, eu acho que eu teria ido muito pior, teria sido uma prova que teria sido catastrófica pra mim. Apesar de eu não ter passado, foi uma prova que eu fui muito bem. E, eu acho que isso vem muito do simulado de degrau, assim, de eu conseguir lidar com essa ansiedade ao longo da prova. Ai, que bom, legal isso. Queria falar um pouquinho, já que a gente tá falando de preparo, né? Sobre a parte do seu preparo pro TAF. Você falou que acordava cedo, já tinha ali sua rotina de correr, mas como é que você foi introduzindo, por exemplo, as atividades do seu TAF na sua rotina? Ou teve um momento ali que você falou, não, agora é hora de se dedicar apenas a isso? Então, eu sou ex-atleta, né? Eu era autor de jiu-jitsu. Legal. Então, luto até hoje, tenho uma vida bastante atlética. Então, eu costumo fazer exercício, eu gosto de lutar, luto até hoje todo dia, eu gosto de malhar. Mas eu acho que existia uma necessidade de treinar pro TAF. Então, o que eu fazia? Eu nunca tive dificuldade de fazer barra para correr, mas sempre dificuldade para correr. Porque eu corria quando era novo, aí machuquei o joelho, fiquei um pouco mais pesado, nunca mais voltei a correr. E aí foi o que eu falei, cara, quando eu abri o edital, eu falei, eu preciso encaixar isso na minha vida. E o TAF é bem simples. O TAF são geralmente 3, 4 exercícios. Então, a corrida, que é o que vai te demandar mais tempo. Flexão abdominal e barra. Em geral é isso. Vai ter uma Polícia Federal, vai ter uma natação, mas aí são casos específicos. Então, cara, de manhã eu tinha que fazer 30 flexões. Eu acordava de manhã, fazia 3 séries de flexão. De manhã, acordei, tomei, lavei o rosto, flexão. Flexão abdominal. E tentava sempre encaixar a corrida, que era o meu ponto fraco. Mas se desse, não é na parada. Até porque eu acho que você tem que ter não é assim, você tá aí correndo. Mas 3 vezes na semana, geralmente, eu gostava de correr. Aí, se você tiver uma prova específica, natação, se você, o Paraná teve corda, teve salto em distância, que pra mim sempre foi o Rio. Então tive que treinar salto em distância, tive que botar um treinamento, assim, quando saiu a prova, fiz a prova, tô aprovado, eu falei, cara, agora eu preciso treinar isso. Então procurei um profissional. Na época eu fazia crossfit, então conversei com a galera do crossfit, me cedendo espaço para treinar. Legal. E foi ali que eu treinei para isso.
Mas, em geral, as coisas simples, né? Tipo flexão, abdominal, cara, é diariamente. É diariamente. Na rotina. Tenta encaixar. Porque quando vira um hábito, né? Quando vira uma rotina, parece que se torna um hábito. Então você não consegue mais não fazer. Se você não fizer, parece que teu dia tá meio perdido. Tipo, acordar e escovar o dente. Se você encaixar isso, essas coisas básicas, é igual o ciclo básico de matéria de estudo. Pô, português, informática, isso tá no teu sangue, cara. Não adianta, tipo assim, eu vou fazer o curso do Banco do Brasil, vai ter português e informática. Eu vou fazer o concurso da Polícia Federal, português e informática. Vou fazer de juiz federal, português e informática. Não sei se o juiz tem isso não, tá? Mas, assim, são matérias básicas. Então, são coisas que você sabe que vai ter em todas as provas. Pô, encaixa isso na tua rotina. São coisas que você faz em casa, né? Tipo, acordei aqui, vou sentar ali e fazer 10 flexões. Custa muito. Então, se você encaixar isso numa rotina, já te alivia, assim, tipo, 80% do teu desespero. O resto são coisas mais pontuais, mais específicas. Eu acho que você procura um profissional para isso quando você passar no concurso. Até porque não é só fazer, tem a técnica para fazer certo e conseguir pontuar ali direitinho. Vou falar para você, sei lá, vou procurar um personal agora, não sei nem qual curso que eu vou fazer e começar a treinar a subir a corda. Cara, não sei se vai ter isso no teu concurso, tá ligado? Então, passou no concurso, treino básico, corrida, abdominal, flexão, se puder fazer uma barra, faz barra, treina isso. Tem uma parada específica, corda, tem uma parada específica de pulo em distância, tem uma parada de natação, aí passei na prova, vou começar a procurar, vou procurar um profissional e vou dar um gás nisso, porque geralmente você tem alguns mesinhos, uns 3 meses entre, aprovado na prova, saiu o resultado, fiz a prova, aprovei e vai ter o resto. Então eu acredito, a não ser pessoa que é sedentária, mas uma vida normal assim, os 3 meses de treino, eu acho que você consegue passar em qualquer concurso. Perfeito, qualquer prova física. Essa dica é muito boa. Porque as pessoas às vezes subestimam, eu né? Eu conheço várias pessoas que reprovaram no TAF, no meu TAF da polícia. Um rapaz desmaiou na minha frente, correndo. Teve gente que a gente teve um grupo, né? Meu primeiro TAF da polícia aqui do Rio. A gente fez um grupo e tal. Teve gente que passou mal, teve gente que não conseguiu passar, teve gente que, tipo assim, fez a corrida em 11 minutos e 59 segundos, e não é exagero. Eu achei que ele não ia passar, tava desesperado. Então, cara, a galera não treinou. Uma galera que, não, eu acho que vai dar, e aí, cara, na hora é desesperador, e tu passa mal. Então, coisa simples, é a única prova, o próprio Brito da Degrau fala isso, é a única prova que você entra com gabarito. Então, só chegar lá e fazer. Então, reprovar nisso é uma parada que não dá. Fazer preparado, né? Tem que estar preparado ali. É isso. Leonardo, você sabia que você queria ser polícia, né? E acho que nem a distância te impediu disso, né? Tanto é que você foi para outros estados para poder realizar as provas. E isso exige um preparo diferenciado. Acho que tanto na parte de estudo quanto na logística, né? Para você poder chegar lá, você tá tranquilo, conseguir fazer uma boa prova. Queria que você contasse um pouquinho sobre como que foi essas viagens para você, essa questão de se preparar mesmo para poder fazer essas provas. Então, eu sou uma pessoa eu acredito muito no que eu faço. Então eu achei que eu ia me dedicar 100% à Polícia Federal e eu ia passar. Então eu tinha certeza disso. Estudava, estava bem nos simulados, muito acima das outras médias de corte, não acreditei que eu ia ter que fazer outras provas. Tive que fazer. E aí foi aquela decepção e tal. E com quem conversei? Acho que foi com o Moisés, professor de informática aqui do curso. E ele falou, Léo, aí eu falei, cara, não sei o que eu faço e tal, tô um tempo sem trabalhar, pensando em voltar e tal. Aí ele falou, Léo, tu tá 2 anos e meio estudando, tu tem uma bagagem, tu estudou pro federal, então tu tem uma bagagem bem ampla. Tu vai parar, vai jogar fora isso? Porque a verdade do concurso é essa, você estudou, não passou. Se você parar, você perdeu tempo. Porque não vou usar na minha vida nenhum conhecimento de, sei lá, processo penal na minha vida contábil, né? Não existe isso. Então são conhecimentos, abre aspas, inúteis. Você perde tempo. E aí eu falei, cara, vou ter que fazer isso, né? Vou ter que estudar, E aí começaram a pipocar concurso ao longo do Brasil, né? Polícia, área de segurança pública, foi a primeira área a explodir depois da pandemia. E era a minha área. Cara, e aí ficou nessa, eu fiz PF, fiz PRF, fiz DPEM. E aí já tinha inscrito na PCDF de Brasília do ano anterior, que foi adiada, acabou que a prova foi em agosto de 21.
E aí eu falei, cara, vou ter que estudar, vou ter que fazer outra coisa. Eu falei, cara, é isso que eu quero, não quero mais voltar à minha área anterior, não quero mais trabalhar com isso. E se eu tiver que trabalhar, que seja para esperar, né, entrar no concurso, né? E aí, mais uma vez, cara, não é barato, não é fácil. Vale a pena? Vale muito a pena. Mas é algo que você tem que ver financeiramente primeiro, porque é uma situação muito cara, não é fácil de fazer, não é tranquilo. Mas se você puder, eu acho que vale a pena. E aí você vai escolher, pô, a minha área é polícia. Abre concurso por estado. Polícia só por estado. Então, pô, abriu, aí eu me inscrevi pro Paraná, me inscrevi para Minas, me inscrevi Brasília, Ceará, aí Minas de novo, Amazonas, teve mais um que não lembro. E aí me programei pra fazer isso, cara. Comecei a procurar passagem barata e procurar o que dava pra ir de ônibus, eu ia de ônibus. Pô, aí fiz amizade ao longo dos concursos. Então, pô, Minas, eu fiz 2 provas em Minas. Fiz 3 provas em Minas. A primeira prova que eu fiz fora do Rio foi PM de Minas, eu precisava fazer alguma prova, pode Polícia Federal. E eu fiz. Acho até que eu passei, mas fiquei cadastro reserva, não sei como é que foi isso aí. Não era o que eu queria, não queria fazer PM, só queria fazer uma prova. Aí fui fazer em Minas, que era relativamente próxima, fiz algumas amizades. As outras provas em Minas eu tive casa pra ficar, pô, tive carona. Então a gente vai fazendo amizade maneira, a galera do concurso é bem agregadora, tu conhece gente de outros estados, então, pô, tu vai fazer prova na Amazonas, tu já conheceu um rapaz do Amazonas, mas que estava fazendo a prova do Ceará, aí às vezes você se conhece lá, o cara, pô, dorme aqui na minha sala. E é uma parada que, tipo assim, se você não tem dinheiro sobrando, cara, ajuda muito, porque tu vai gastar muito de estadia, tu vai gastar de viagem, gasta muito, né? Então uma viagem dessa, fazer uma prova no final de semana, às vezes você gasta R$1.000, só pra ir fazer a prova e voltar. Então, cara, aí você perguntou questão de preparação, né? Preparação, cara, pra cada edital, foi o que eu te falei, eu tinha as matérias básicas, um ciclo básico, forte, português, informática, raciocínio lógico, matérias que são básicas, que podem cair em qualquer concurso. Direito constitucional, direito administrativo, direito penal. São as matérias que caem em quase todos os concursos policiais. É basicamente impossível fazer um concurso e não vai cair um desses. Então, matérias que eu me fortaleci. E aí, o que eu fazia? Pô, vou fazer Polícia Civil de Brasília. Brasília tinha o mesmo edital da Polícia Federal. Então, eu já tinha a base que eu tinha que estudar informática forte, Polícia Federal e contabilidade. Aí abri o edital da Polícia Civil de Brasília. Cara, mantinha o ciclo básico de estudos e botava um foco nessas matérias específicas. Aí fui fazer Polícia Civil de Minas. Polícia Civil de Minas teve criminologia e medicina legal. Nunca tinha visto na minha vida. Aí falei, cara, mesma coisa, vou estudar as matérias básicas, que geralmente são 70%, 30% da prova. Tô muito bem nelas. E aí eu insiro uma matéria específica. Aí estudava especificamente, buscava, pô, ajuda aqui com os professores da Degrau. Pô, tem alguém me indica material, alguém me indica, pô, questão, procurar vídeo. Cara, na internet sempre tem muito vídeo também, às vezes o teu curso não porque não tem, por exemplo, a gente faz a Degrau aqui no Rio. O cara não vai, tipo, ter muito material para um civil do Amazonas, né? Porque não tem, porque, sei lá, o cara dá aula de história do Amazonas. Então os caras indicavam professores online, tipo assim, tinha um vídeo no YouTube, os próprios professores daqui me indicavam isso. E aí eu buscava isso, eu tinha uma matéria, um ciclo básico muito forte, que eu estudo até hoje diariamente. E, pô, vou fazer uma prova específica. Então geralmente a gente tem 3 meses, né, 2 meses. Cara, nesses 2 meses eu estudava basicamente todo dia as matérias específicas. Você desenvolveu uma boa metodologia, né? Realmente se dedicar àquilo que cai praticamente todos e depois ali tentar pegar um pouquinho das outras matérias que são específicas daquele concurso. Nossa, muito interessante isso. Porque realmente é uma parada que faz bastante sentido. Você pegar esses concursos policiais, em média, 70% da prova é ciclo básico. Então é português, informática, raciocínio lógico, em algumas não, mas direito constitucional, direito penal e administrativo. Cara, isso vai ter em todas as provas. Então, se você for bom nessas matérias, você não precisa abrir o edital, não preciso me matar de estudar, porque eu estou estudando essa matéria há 3, 4 anos. Então, o que eu vou fazer? Pô, essa banca aqui cobra mais essa parte de direito penal. Essa banca aqui é uma parada que cobra mais jurisprudência.
Essa aqui eu cobro mais letra de lei. Então eu só vou me adaptar ao estilo da banca, vou começar a fazer questão só da banca, né? Tipo, quando eu abro o edital, eu passo a fazer questão só da banca. E aí essas matérias específicas são as que eu acabo inserindo. Porque são estranhas para mim e são estranhas para a maior parte das pessoas. Porque criminologia, a não ser que o cara estude para delegado, medicina legal, ele não estuda criminologia, não estuda medicina legal, né? São matérias que a gente sabe que é do âmbito policial, mas que, tirando o delegado, não cai na maioria das provas. Então é estranho para mim, é estranho para todo mundo. Se eu pegar uma prova que tenha 10 questões nessa aí, eu vou acertar 6, 7, pô, tá ótimo. Tá muito bom. Porque se eu mandei bem nas outras, não vai ser essas questões que ficaram faltando aqui como tirar da prova. E aí, nisso eu consegui, tipo assim, ir bem na maioria das provas que eu fiz. A estratégia era muito boa. Tirando a do Ceará, que foi um ponto muito fora da curva, e também foi a primeira prova que eu fiz diferente, porque eu fiz várias provas no mesmo estilo da Polícia Federal, de CESP, certo e errado, estudava matemática, estudava contabilidade, estudava estatística. Eu estava nesse ritmo de prova, e aí foi a prova do Ceará, ela era totalmente diferente, só tinha português, direito penal, direito constitucional, processo penal e penal. Eu eram 80 questões, tinham 36 páginas. As provas da Polícia Federal tem média 8. Cara, quando eu olhei aquilo ali, até eu falei pra mim, acho que você mandou as provas aqui, né? Tá, não, é isso mesmo. Eu falei, cara, ferrou. 7 horas de prova. Aí tomei um amasso da prova e falei, cara, preciso mudar meu estudo. Preciso repensar. Então eu sempre falo isso. Eu acho que a prova mais importante para as minhas aprovações foi a do Ceará, que foi a que eu mais apanhei. Que foi quando eu falei, cara, o meu estudo não tá servindo porque eu vou enfrentar daqui para frente. Aí quando eu mudei meu estudo, aí depois disso, depois do Ceará, que foi em setembro, fiz Amazônia, não, fiz Paraná eu passei, foi a minha primeira aprovação. Aí em dezembro fiz Civil de Minas, cara, também bati na trave, fiquei próximo, a nota de corte foi 43, eu fiz 41, 40. E aí depois veio a do Rio. Aí passei na do Rio, passei nas duas do Rio e passei na do Amazonas. Nessa mesma metodologia. A do Amazonas, então, cara, quase não consegui estudar, porque já tinha voltado a trabalhar e meu trabalho demanda muito tempo, né? Muito esforço mental e de tempo mesmo. Então quase não consegui estudar e fui nessa de estudar só o básico. Cara, eu consegui ser aprovado bem nessa prova. Tipo assim, foi uma prova difícil e eu vi todo mundo falando, caraca, português estava impossível, administrativo estava impossível. Eu falei, cara, normal. Assim, não estava surreal. Eu realmente ia do mal nas matérias específicas, que uma delas era contabilidade, deixar claro isso, fui mal na minha matéria. Mas o que me bancou nesse concurso específico foi ter uma base muito forte. Porque as pessoas às vezes ficam muito nisso, tipo, eu vou estudar só o que eu gosto. Vou estudar só penal, a pessoa gosta de penal. Eu dei administrativo. Cara, eu sou péssimo em constitucional. É a matéria que eu mais estudo. E eu sou péssimo em constitucional. Pô, fica até um abraço aí pro Maurício, professor aqui da Degrau. Caraca, Maurício é ótimo. Ele me perturba demais com ele. E é o cara que me fez aprender uma coisa constitucional, foi ele. E assim, cara, é a matéria que eu mais estudo. Eu sei, tipo assim, se eu ficar uma semana sem estudar constitucional, eu voltar semana que vem, eu não sei nem, qual é o artigo 5º, né? Então, foi uma parada que é isso, você tem que estudar o que é teu ponto fraco, né? Eu acho que o principal é isso. Se você tiver um ciclo básico forte, para qualquer prova que você vai estar relativamente bem preparado. Certíssimo. E como que você acha que a Degrau te ajudou nessa aprovação, nessa coleção de aprovação, na verdade? Cara, eu acho que o principal da Degrau não foi nem as aulas. O que eu tive aqui muito forte na Degrau foi apoio. Cara, eu criei uma relação muito forte. Eu não sou uma pessoa muito social, como acho que eu falei pra caramba. Eu não sou uma pessoa muito social de sentar aqui, conversar com todo mundo. Então eu fiz poucos amigos no curso, mas eu fiz muita amizade com os professores. Porque eram pessoas super solícitas, que tu chegava às vezes com a dúvida, que às vezes não tinha nada a ver com a matéria dele. O cara, procura assim, procura não sei o quê, vamos ver isso aqui. Aí o cara me trazia uma resposta, aí, tem um livro aqui bom disso, me indicava um livro. Então eu tive um grande apoio dos professores aqui na Degrau. Foi uma parada
surreal. Eu fiz amizades pra vida, que são meus amigos, a gente conversa diariamente, a gente sai, às vezes toma um café aqui no centro. Então eu fiz amizades pra vida e eu acho que os professores foram assim, o principal da Degrau. Assim, esse clima, essa proximidade com os professores, porque às vezes você tem aula online, os caras sejam muito bons, você não tem aquele contato, você não consegue tirar uma dúvida. Então eu acho que essa capi, pra mim, meu jeito de ser, de funcionar, eu gosto muito de perguntar. Então assim, eu posso ler 1000 vezes um PDF e se eu ficar 5 minutos com o professor, eu vou sair de lá muito mais, vai me agregar muito mais do que ler, sei lá, 1000 vezes o mesmo PDF. Porque eu gosto muito de exemplo, eu gosto muito de prática e eu acho que essa proximidade com os professores, essa capacidade de eu sentar no intervalo, ou antes da aula, ou depois, e, me ajuda nisso aqui, vamos ver isso aqui, ou, contato no WhatsApp. Cara, tu viu essa matéria, tu viu essa prova, o que tu acha que vai cair, como é que tu acha que eu devo estudar? Eu acho que isso, assim, foi excepcional e eu sou, tipo assim, nesse ponto, a Degrau foi a minha chave para essas aprovações, para essa proximidade com os professores, além deles serem todos muito bons, eles são pessoas muito solícitas, porque não basta o cara ser muito bom e tá ali, tipo, soberbo, né? Tipo, tô aqui, você tá ali, e é isso aí, aluno professor. Não, os caras, te chamavam no canto, perguntavam como é que foi a prova, me ligavam pós-prova, e aí como é que foi, eu, tô fazendo isso aqui, o que tu acha que eu devo levar para essa prova tal, como é que você acha que eu devo estudar para essa matéria, essa banca. Então, cara, essa proximidade e essa facilidade de acesso aos professores, de conversar, de dialogar, de tirar dúvida. É um contato diferenciado mesmo. Você virou aluno passaporte depois, né? E quais eram as vantagens, assim, que te motivou a ingressar no passaporte para aprovação? Cara, o lance do passaporte para mim foi bom exatamente por isso. Por quê? Às vezes a gente compra um curso pontual, né? Então, vou dar um exemplo meu. Comprei o curso Polícia Civil. E eu tive aula com o professor X, professor Y, professor Z. Mas quando você tem um acesso, tipo assim, do passaporte, que eu posso assistir qualquer aula, de qualquer turma, vou dar um exemplo qualquer. Eu me dou bem com a professora, sei lá, Cláudia, de português. Cara, se eu posso ligar pra cá e perguntar, vai ter aula da Cláudia? Por que eu não vou, correr atrás disso, sabe? E não é nem só isso, tipo assim, você, além de você poder escolher os professores, né, facilitar procurar que você tem mais diálogo, você ter acesso a outros professores melhora muito na tua capacidade. Porque às vezes ele dá a matéria de um jeito e ela dá de outro e os dois estão dando certo. Só que um complementa o outro, sabe? Eu digo isso, na prova da Civil do Rio. Foi uma prova, a de inspetor, que eu passei muito bem, ela teve várias questões muito controversas. Muito, muito, muito. Teve uma questão que eu lembro nitidamente, que a questão era sobre a questão de penal. E ele perguntava o seguinte, era um caso e o cara, tava num bloco de carnaval e ia num cantinho, numa árvore, saía da rua principal, numa árvore separada, fazer xixi porque não conseguia ir no banheiro. Tava muito cheio. E aí o cara perguntava, e aí, isso é crime, não é crime? Qual é a opção? E no caso, o gabarito foi que não existe crime nesse caso. Cara, quem falou isso foi a professora Renata Jorge, que é uma professora de administrativo, que não tem nada a ver com isso, numa aula, numa correção de simulado, num domingo, na época da Polícia Federal. Então, não tinha nada a ver. Mas foi uma parada que, é uma questão que eu matei, foi uma questão que, uma galera errou, porque eu tive uma professora de administrativo que falou isso numa aula aleatória, só que eu tava ali. Então, você tá com os professores, eles têm muito bizu, eles dão muitas dicas, e você tendo essa gama grande de professores, eu acho que, cara, se você pode absorver de todas as áreas, por que não? Então, acho que esse é o principal ponto focal do passaporte. Além de, se você faz vários concursos, né? Se você pode se inscrever em vários concursos, acaba que sai muito mais vantajoso. Pra você pagar um concurso aqui, um curso aqui, um curso ali, um curso lá, e acaba que sai muito mais caro, né? Eu fiz em 2021, eu fiz FPF, DPEM, PCDF, PM Minas, Ceará, Paraná, 2 em Minas. Então eu fiz 9 provas diferentes, 9 concursos diferentes. Cara, se eu tivesse só com uma matrícula, quantos concursos eu tenho que pagar?
ou ia ter que pegar a matéria de outro concurso e, tipo, adaptar para estudar no outro. Então, esse lance do passaporte, cara, ajuda demais, porque tu consegue se manter estudando até no próprio ciclo básico. Ver, pô, inúmeros professores com inúmeras didáticas ou inúmeros conhecimentos específicos que eles vão dividir com você. E você pode se inscrever em vários concursos, né? Que isso facilita demais, principalmente na parte do financeiro. Sim, com certeza. Te permite aí uma organização melhor também, né? Pô, muito mais. Queria saber agora como é que foi o momento em que você viu a sua aprovação. Porque você teve muito tempo de dedicação, o preparo, as viagens, né? Puxadas, que você falou que o seu primeiro concurso de aprovação foi do Paraná, né? Então, é viagem, tem esse desgaste, enfim. Mas como que foi quando você viu o seu nome lá, depois Cara, apto no TAF também? Queria que você descrevesse esse momento, porque eu acho que é o que todo concurseiro sonha. É muito estranho, ver você, é uma parada... Porque, principalmente quando você começa a ter muitas reprovações, assim, eu tô bem, eu tô mandando bem nos simulados, tô arrebentando nas provas, tô batendo na trave em tudo, mas tu bate na prova, na trave em 1, 2, 3, 4, 5, 6 seguidas, fala, cara, essa parada não é pra mim. Isso não vai pra mim, não vou passar nunca. Aí tu começa a pensar isso, e aí, pô, na época eu tinha minha psicóloga, então ela me ajudou muito nesse ponto. Cara, é uma parada importantíssima, inclusive, quem puder fazer psicóloga, procura fazer, porque, nossa, a gente tem um desgaste mental, de ansiedade. E eu ficava nessa, falava, cara, não é possível, não é pra mim, sabe? Pô, eu sempre falei isso, cara, nunca estudei pra nada na vida, sempre passei em tudo. Passei no colégio, passei por vestibular, passei por faculdade pública, passei em 3 faculdades públicas, nunca estudei. E aí, de repente, quando eu resolvi estudar, eu não passo em nada. Falei, cara, não é possível, essa parada não é pra mim. E aí, tu vai ficando depressivo, tu vai ficando triste. Eu lembro que a prova do Paraná eu não ia fazer. A prova do Paraná foi no aniversário da minha mãe. Eu não ia fazer essa prova. Eu ia de ônibus pra lá e ia voltar de avião. E eu falei, cara, não vou fazer. Pô, tomei um sarrafo sem tamanho no Ceará, tô cansado, bati na trave, tipo assim, em todas as provas anteriores. Não tinha conseguido estudar quase nada, tinha estudado só o básico. Só tinha estudado o básico. Só português, informática, administrativo, penal, processo. Falei, cara, não sei nem como é que vai ser essas matérias, essa prova do Paraná, não tô estudando pra ela. Falei, cara, não vou, cara, não vou. E aí uma amiga minha que ia comigo, que também ia ser a primeira viagem dela de concurso, daqui da Degrau também. Aí ela me perturbou, cara, vamos, não me deixe sozinha, não sei o quê. Aí eu falei, cara, não tô estudando direito pra essa prova, tô mal, pô, meu psicológico é extremamente abalado, não aguento mais apanhar essas provas. Assim, cara, eu não queria ir. E aí eu fui, fiz a prova sem peso nenhum. Só que a prova era só de matéria base. Era português, informática, raciocínio lógico e os direitos, penal, processo penal, administrativo e constitucional. Então, pô, arrebentei na prova e gabaritei português e informática. Que não eram tantas questões, eram 15, eram 20 e 5. Eram 20 de português e 5 de informática, só que tinha peso 2. E aí jogou minha nota lá no céu, né? Tanto que eu nem vi, tipo assim, eu não sabia que tinha peso 2. Foi uma prova que eu fui realmente por ir, né? Fui muito com essa amiga minha, me perturbou. Agradeça a ela. Agradeço a ela. Sempre agradeço a ela. Eu falo pra ela, cara, tu fazendo essa prova porque tu perturbou pra ir. E aí, no aeroporto, nosso avião atrasou e eu não tinha nem corrido a prova. Assim, tava com um gabarito lá em mão, né? Um gabarito não, que tinha nota num papelzinho. As minhas respostas, mas eu não tinha nem corrigido. Só que a gente foi no aeroporto esperando, todo mundo falando disso. Eu falei, pô, vou ver também, né? Aí fiz as contas e falei, pô, fiz, acho que foram 45 pontos. Aí, pô, fiz 45. Aí o cara falou, mas 3 contas de português, informática. Eu falei, não, gabaritei as 2. Aí, pô, então tu tá dentro. Eu falei, como assim, cara? Tipo, 70 questões ou 60? Não sei, fiz 45. Aí, cara, tem peso 2, tua nota vai lá no céu. E aí, só que aí eu, tipo assim, sei lá, né? Não sei como é que vai ser. Mas aí, fiquei naquela expectativa, mas também não alimentei muito. Cara, quando eu entrei no resultado que eu vi meu nome, juro pra tu, tipo, às vezes o nego grita muito, chora, eu não sabia o que fazer. Assim, eu fiquei olhando assim, aí eu falei, cara, será que é isso mesmo? Assim, realmente aconteceu, eu passei mesmo, o que eu vou ter que fazer agora? Aí eu lembro que, pô, tava no quarto, aí minha mãe entrou, tipo, devia ser de tarde, tinha feito um lanche, aí Léo trouxe um lanche, aí eu falei, cara, mãe, dá uma olhada aqui, vê se é isso mesmo. Aí ela
É teu nome. Eu falei, pô, é isso mesmo. Então, passei na prova. Caraca, não sei o que. Tipo assim, ela teve uma relação muito mais enérgica do que a minha, porque eu fiquei. Falei, cara, sinceramente. Incrédula ainda, demorou um tempinho pra ficha cair. Não sei o que aconteceu. Tipo assim, eu falei, não tô acreditando nisso. Porque tu entra numa, tipo assim, de autodepreciação mesmo. Tipo assim, não vou passar, não é pra mim, é muito difícil. E, pô, cara, juro pra você, foi uma alegria, assim. Não é nem uma alegria, mas é um. Tipo, tu lava a tua alma, sabe? Tu fala, beleza, passei. Agora, vamos ver qual vai ser o próximo passo. Pô, o TAF também foi extremamente. Eu fiquei extremamente ansioso. Porque, por mais que eu sempre tenha vida de atleta, cara, eu tava desesperado. Falei, cara, mas e se, não sei o quê. E eu tava pulando assim no limite dos 2 metros e, pô, desesperado. Acabou que na hora eu pulei, pô, sei lá, 30 centímetros a mais. Então na hora do TAF, pô, acontece uns milagres que a gente não entende. Mas, pô, foi, cara, quando eu saí do TAF, assim, que eu lembro que eu liguei pra minha mãe, tipo, desesperado. Falei, caraca, mãe, tipo, passei. Acho que acabou, tá, né? Acabou, não tem mais o que fazer, agora é só esperar. E isso foi... Eu acho que eu senti muito mais assim, a energia de ser aprovado quando eu saí do TAF. Depois, tipo assim, que agora foi. Porque também tava como? Lá em cima, depois de tanto exercício. Na exercício. aprovação mesmo, porque na aprovação tu vê no computador e tal, tu fica tipo, caraca, passei. É diferente. Mas aí tu pensa, pô, passei, mas aí agora tem uma porrada de fase. E o TAF acaba sendo, tipo assim, a mais difícil, né? Eu sei que você tem algum histórico policial, sei lá, de ter sido preso, né? Fora isso, você não vai rodar numa rede social, no exame médico, é muito difícil. Então, tipo, o TAF é meio que a última prova ali, né? Cara, eu lembro quando eu passei, era um domingo de manhã, domingo de carnaval, inclusive. Eu liguei pra minha mãe, eu falei, cara, passei, acabou. Aí ela, tipo, felizona, eu falei, cara, agora realmente eu, tipo assim, aliviei. Falei, porra, foi. E aí depois disso, já tinha passado, né, não tinha saído o resultado, mas já sabia que eu estava muito bem posicionado para Civil do Rio. Aí depois veio o resultado da Civil do Rio também, tava bem pra caramba. A do Rio você falou, né? Já entregou a documentação. Já entreguei tudo, Agora é só esperar chamarem pro curso de formação. Muito bom. Mas foi assim, sei lá, foi um alívio. Foi um alívio sem tamanho, porque até acontecer, cara, você não acredita que vai acontecer, né? Às vezes você teve a galera do curso passando algumas coisas e você fica, pô, e eu. E a hora, pô, o quando rapaz que chega? passou ali, e eu, por que eu não passei? Às vezes, pô, eu vou melhor do que ele nos simulados, nos estudos. E aí tu fala, pô, porque ele tá passando, eu não tô passando. Cara, eu acho que prova é uma parada muito, muito pessoal, né? Vai do dia também, às vezes tá num dia bom, às vezes tá num dia ruim. E, pô, ser aprovado é... Incrível. É tipo assim, ganhei, sabe? Tipo, consegui. Bom. Leonardo, foi maravilhoso ouvir a sua história. Mas agora eu queria que você deixasse um conselho para quem está iniciando aí esse preparo, para quem está começando a se dedicar e a entrar no mundo dos concursos públicos, né? E tem uma longa jornada pela frente, porque é necessário, faz parte, né? Então eu queria, de aprovado, que você deixasse um conselho, uma mensagem pro pessoal. Galera, estuda, é difícil. Você vai achar que você é analfabeto. É normal. Todo mundo fica nessa, tipo, é um outro mundo. Então, primeiro, procura um lugar, um degrau da vida que, tipo assim, vai te dar um apoio, vai te dar o caminho das pedras, porque ninguém sabe estudar, a verdade é essa. A gente não sabe estudar, é um outro mundo. Então, cara, professores maneiros que vão te ajudar, vão te dar o caminho das pedras para você estudar. E paciência, cara, paciência. Procura uma psicóloga, porque tu vai ficar muito ansioso. E foco, cara. Paciência, foco, determinação, é isso aí. Porque tem que sentar para estudar, tem que estudar em casa, tem que vir para as aulas, tem que se dedicar, tem que ser teu objetivo principal. Se você quer passar num concurso, todo mundo passa. Todo mundo passa, é só querer. Mas tem que querer com vontade, tem que sentar, tem que estudar, tem que vir para as aulas, tem que ter calma. Porque eu também achei que não ia passar em nada, sempre achei que não era para mim. E aí tô nessa quase 4 anos já, né? Estudando e, cara, tu passa sim, as coisas acontecem, mas tem que saber estudar. Tem que ter um direcionamento, então procura degrau, procura os professores, procura uma indicação do que fazer. Cara, é mais importante do que estudar de qualquer modo, eu acho que é estudar certo. É focar o teu estudo, né? Saber onde tu tá estudando, não adianta querer estudar tudo ao mesmo tempo e não ir a lugar nenhum. Então, procura paciência e dedicação.
É isso. Foco, paciência e dedicação. Senta, estuda e espera que tua hora vai chegar. Ficou aí a dica do nosso aprovado. Mais uma vez, queria agradecer a sua participação. Obrigado. Por ter disponibilizado um pouquinho de tempo para vir aqui contar a sua história. Essa coleção aí, compartilhar, né, com eles e realmente inspirar. O nosso objetivo aqui é esse, é dar orientação, porque eu acredito que como aprovado você já passou por muita coisa, né, e conseguiu, vai colher aí os frutos da sua dedicação. Sim, então não isso acaba, né? Ainda quero fazer federal, só vou parar quando vier federal. Então, tô na mesma que vocês ainda. Ainda tá nessa dedicação aí, estudo. Esse mês especificamente não, mas até esse mês eu tava estudando, eu estudo diariamente, não dá, às vezes eu assisto uma videoaula na hora do almoço, leio um PDF, faço as questões, no trabalho. Se parar, não volta, cara. Então, cara, se você tem um objetivo, é ruim, é chato, mas, cara, segue que ver teu nome lá, tua aprovação, ver que deu certo é, sem dúvida, extremamente gratificante. E, pô, na hora que tu sentar ali, tomar posse, deve ser melhor ainda. Aí certeza. Deve ser, tipo assim, literalmente alma lavada. Muito bom. A gente te deseja todo sucesso aí, que você possa ser aprovado em todos os concursos que você quiser. Agradeço, obrigado. E a Degrau tá aqui, claro, para dar esse suporte. Sem dúvida, sem dúvida. Muito obrigada. Eu agradeço, obrigado, tá? Concurseiro, eu convido você a acessar o nosso site, o link vai estar aqui na descrição do vídeo, para você conhecer os cursos preparatórios que a gente tem para te ajudar aí a realizar o seu sonho. É só você ir lá, garantir o preparatório que você deseja e rumo à sua aprovação. Até o próximo Papo com Aprovado. Tchau, tchau!